Fala pessoal, tudo bem? Eu sou João Neto aqui de volta. Eu vim para mais um encontro aqui com vocês para a gente terminar aquela parte de indústria, tá? E aí finalizar esse conteúdo da segunda unidade, né? Então vamos lá. Eu trouxe 6 questões para a gente resolver, tá? A gente dá uma olhada para ver mais ou menos como é que é cobrado aquele conteúdo que eu passei para vocês nas últimas aulas, tá? E aí a gente vai responder as questões, eu já trouxe as respostas também, caso vocês tenham dúvida tal, para vocês analisarem. Então vamos lá. A primeira questão, ela fala em relação ao processo de industrialização mundial e no Brasil. Aí ele pergunta, é correto afirmar, né? Letra A descentralização das indústrias nas últimas décadas possibilitou uma significativa redução do desemprego estrutural, tanto nos países periféricos como nos países centrais. Pessoal, isso é falso, porque a descentralização, primeiro que ela não ocorre, ela não ocorreu e não está acontecendo em vários países, tá? E segundo que o desemprego estrutural nos países chamados periféricos ainda é muito grande, tá? Então não há uma relação direta com a descentralização da indústria e a redução desse tipo de emprego, tá? Ou o aumento do desemprego estrutural. Letra B. As indústrias germinativas se caracterizam por serem tradicionais, oriundas da primeira revolução. Falso, tá certo? Elas estão relacionadas à terceira revolução industrial. Nos países centrais, a indústria germinativa são tradicionais e estão concentradas nas metrópoles. Falso também, tá? Letra D. As indústrias de bem de capital são responsáveis por equipar outras indústrias, como a agricultura e os serviços da infraestrutura. Resposta correta. As indústrias de bem de capital são aquelas que produzem equipamentos, né? Ou máquinas que vão ser utilizadas por outra indústria, tá? São as chamadas indústrias de autopeças, né? Que produzem máquinas ou peças para outras indústrias. Então, a resposta correta é a letra D, certo? Só para a gente ver a letra E, ele diz assim, as indústrias de bem intermediário tendem a se localizar perto dos centros consumidores, porém, no Brasil, elas são as mais dispersas. Falso. As de bem intermediário, que são exatamente essas empresas que produzem equipamentos, peças para outras empresas, não têm a necessidade de estar próxima ao mercado consumidor, porque elas não produzem produto final para o mercado consumidor, certo? A necessidade delas é estarem perto de outras indústrias, ok? Vamos lá, segunda questão. A terceira revolução industrial, que se iniciou na década de 70, em 1970, tá? Vem impulsionando alterações no que se refere à espacialização das áreas fabris. No atual ciclo de inovações, configuram-se novas regiões industriais que primam pela localização nas proximidades de, tá? A, grandes aglomerações de força de trabalho. B, áreas de recursos naturais abundantes. C, amplos mercados consumidores. E D, universidades e institutos de pesquisas. Vamos lá para vocês entenderem. A terceira revolução industrial, ela já advém com a introdução da energia nuclear, com a especialização da atividade industrial, com a indústria ligada à questão da telecomunicações, né, da questão da informática, de aparelhos de telefonia móvel, de computadores, ou seja, são equipamentos que possuem um alto índice de especialização, né, de pessoas altamente capacitadas para desenvolver
e não mais aquela mão de obra pesada das indústrias da primeira e da segunda revolução industrial. A gente trabalha nesse, vamos dizer assim, nessa fase da industrialização com a nanotecnologia, ou seja, que aquela tecnologia muito pequena de chips, né, de conectores. Então, por isso, é necessário estar próximo a grandes centros de pesquisa e universidades, que é onde vão estar localizadas a mão de obra necessária para esse tipo de indústria, tá certo? Então, resposta, a letra D de dado. Vamos para o terceiro. Vamos levantar aqui um pouquinho. No contexto da revolução técnico-científica, governantes e empresas de países envolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão, têm estimulado a criação de arranjos territoriais chamados de tecnopolos, caracterizados por... Gente, o tecnopolos tem a ver com aquela questão anterior, exatamente ligado à questão da pesquisa científica, centros tecnológicos que são pontos de desenvolvimento da nanotecnologia, de produtos altamente especializados, tá? Então, assim, a resposta dessa questão já é logo a letra A. Centros tecnológicos de pesquisa, desenvolvimento que apresenta a concentração de mão de obra qualificada, capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia que poderão ser absorvidos pela indústria. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos aqui para a quarta questão. A quarta questão, ela fala sobre a Revolução Industrial da maneira geral. Então, ela traz aqui, falando um pouquinho sobre a primeira Revolução Industrial, quando surgiu, onde aconteceu, né? O que é que aconteceu nessa primeira etapa. Depois ele fala um pouquinho sobre a Revolução Industrial, o período, onde foi que ela iniciou, o que é que aconteceu, falando da questão do petróleo, do motor à explosão, da indústria automobilística. E depois ele fala um pouquinho aqui da terceira revolução, né, que é a revolução do século XX, XXI. Aí fala computador, fax, engenharia genética, celular, inovações da época, tá? Aí ele pergunta, quanto à dinâmica da revolução industrial, julgue os itens a seguir. Então, na realidade, essa é uma questão que a gente vai analisar se ela é falsa ou verdadeira, tá? Não é que existe apenas uma verdadeira ou uma falsa. Então, vamos lá. Vamos analisar item por item. O capital acumulado com a explosão das colônias americanas foi fundamental para que a Inglaterra promovesse a primeira revolução industrial. Isso é correto, né? A gente sabe que a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra, tá? E isso foi possível por conta desse capital, né, que a Inglaterra possuía, de explorar as colônias americanas, e a partir daí, essa necessidade e o capital que existia favoreceram a existência, não, a eclosão da primeira revolução industrial, tá certo? 2. A revolução industrial foi também uma evolução energética. A descoberta de novas fontes de energia impulsionou a revolução e a produção fabril. Correto. Foi nesse período em que se conheceu o carvão mineral, né, como fonte energética. Já na segunda revolução houve a descoberta do petróleo, tá? O surgimento do carvão mineral como fonte energética na época foi uma descoberta enorme, porque antes toda a produção de energia era acontecida apenas pela queima da própria madeira, né, do chamado carvão vegetal, certo? Então, 1 verdadeiro, 2 verdadeiro. 3. Com o advento da terceira revolução industrial, a exploração da mão de obra chega ao fim. O desenvolvimento tecnológico atual exige trabalhadores qualificados e bem remunerados. Pessoal, isso não é verdade, né? A gente sabe que a exploração da mão de obra, ela existe ainda no mundo todo, e principalmente naqueles países em que não alcançaram a transição industrial completa, ou ainda estão em fases iniciantes do processo industrial, tá? Então, terceiro, falso. Quarto, a terceira revolução representa um momento de eliminação das barreiras tecnológicas entre os países. Eles se tornam equinâmes, ou seja, iguais,
independente do seu posicionamento geográfico. Falso. Ainda existe uma concentração muito grande tecnológica dos países considerados desenvolvidos de primeiro mundo, né? Enquanto que os países mais pobres, eles apenas compram produtos fabricados nesses países, então eles ainda não dominam essa tecnologia, né, na sua grande maioria, principalmente os países da África, do Sudeste da Ásia, da América Latina, de uma maneira geral. Então, o quarto é falso também. E quinto, o Brasil, em função do seu posicionamento na divisão internacional do trabalho, participou ativamente da dinâmica das três revoluções. Isso é falso, né? O Brasil não participou diretamente em nenhuma das três revoluções, ok? Vamos lá para a quinta questão. A quinta questão ela diz o seguinte: para responder a questão, analise as afirmativas que podem completar a frase abaixo, né? A China se tornou-se uma potência industrial e exportadora nos últimos anos. Esse fenômeno deve-se. Então, vamos lá. A vantagem concedidas pelo governo chinês às companhias transnacionais. Verdade. Tá? Na realidade, a China, para poder evoluir enquanto nação, primeiro, ela realizou uma proteção do seu produto em relação aos demais, dando incentivos para a produção local e, posteriormente, abrindo o mercado para que esses produtos conseguissem chegar no mundo todo, tá? O 2, ele diz que a mão de obra é barata e abundante no país. Verdade. A China é o país que tem maior população mundial, 1,4 bilhão de habitantes, tá? Ou seja, maior mercado de mão de obra do mundo, e lá não existe nenhuma legislação trabalhista que proteja o trabalhador. Então, a exploração da mão de obra é alta e, com isso, o custo é muito baixo, o que favorece a produção e a concorrência do produto mais barato no mercado exterior, tá? A política de liberação econômica abriu o país para investimentos estrangeiros. Verdade. A China, no início, era um país socialista, porém, com o tempo, quando o socialismo ele acabou na União Soviética, a União Soviética se dissolveu, a China abriu seu mercado e foi aí que ela cresceu. Ela passou a ser um país socialista de mercado, ou seja, a abertura do capital estrangeiro fez com que o país crescesse mais rápido e durante muitos anos teve crescimento recorde, né, saindo de nona a 10ª economia mundial, passando a ser hoje a segunda economia, brigando diretamente com os Estados Unidos. Tá? Quarto, a atuação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, que unificou a frete tarifa em toda a região, estão corretas apenas as afirmativas. Pessoal, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço não age diretamente na China, tá? Então, não tem nada a ver essa questão, totalmente fora de contexto, então está errada. Resposta aí é a letra D, 1, 2 e 3. Ok? Para a gente finalizar, uma sexta questão, ela diz o seguinte: no início do século XX, o desenvolvimento industrial das cidades criou as condições necessárias para aquilo que Thomas Bonnet denominou civilização do automóvel. Nesse contexto, o nome se destacou de Henry Ford, cujas indústrias aglutinavam contingentes de trabalhadores maiores que de pequenas cidades com menos de 10 mil habitantes. O nome de Ford ficou marcado pela forma de organização do trabalho que propôs para a indústria. Com base nos seus conhecimentos sobre a organização do trabalho, nos princípios propostos por Ford, assinala a alternativa correta. A gente viu mais ou menos isso aqui quando a gente falou dos modelos, né? Tem a questão do Fordismo, Toyotismo e tal. Então, assim, a resposta correta aqui é a questão do quando Ford ele potencializou, tá, a divisão do trabalho, certo? Que foi criado por Taylor, mas criou forma no modelo de Ford. Então, a partir dessa divisão do trabalho, ou parcelamento de tarefas, houve um aumento da produtividade e, com isso, uma organização maior do sistema produtivo. Então, a resposta correta da sexta questão é letra D. Tá bom, pessoal?
Com isso, a gente termina essas questões e nosso próximo encontro a gente já vai ver um outro conteúdo, tá bom? Abraço para vocês e até a próxima.